Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais essa noite reunidos para o prosseguimento do estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo é realizado de forma contínua e hoje nós vamos abordar as questões 422 e 424, que fala sobre a letargia, catalepsia e morte aparente. Nós vamos iniciar nossa reunião com a leitura de uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Jamais te comprazas no mal feito. Concede-te o direito de errar, porém exige o dever de corrigir. O azedume, a ira, a violência devem ceder-te lugar à alegria, à bondade e à paz. Reencarnaste para crescer e ser feliz. Abandona os caminhos da viciação emocional e galga os degraus que te alçarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Quem não doma as más inclinações torna-se vítima do desregramento a que elas conduzem. Então, hoje é um estudo breve, são só 3 questões, né? E a imagem que já traz, nós vamos lembrar, é da ressuscitação de Lázaro. Então vamos começar a primeira etapa, seria nós definirmos o que é letargia e o que é catalepsia. Né? Mesmo dentro dos temas, né, das definições, existem algumas controvérsias, mas Bezerra de Menezes considera que letargia e catalepsia são são eventos correlacionados, né? São eventos próximos com algumas diferenças, né? Por exemplo, ele considera que o evento de Lázaro seria uma catalepsia aguda, né? Então Lázaro estava sepultado, né, e já exalava um cheiro, né, intenso. Mesmo assim, Jesus, ao receber a irmã de Lázaro, sabia que ele não tinha morrido e volta, né? E isso só se faz, como veremos no estudo, porque de fato não havia sido desligado os laços da matéria e do espírito. Então, pela força, né, magnética que Jesus trazia, a ressuscitação, a um input, né, uma carga, vamos dizer assim, de reforço no fluido vital, e ele acorda, né? Mas não existia um desligamento completo da parte espiritual e material. Já a filha de Lázaro e o filho da viúva de Naim provavelmente seriam estádios letárgicos. Mas nós vamos ver um pouco a diferença, porque quando Kardec comenta, a catalepsia talvez não pudesse ser confundida com a morte, mas nós vamos ver se Bezerra de Menezes depois traz a informação que Lázaro era um estado cataléptico agudo, nós vamos ver que possivelmente poderia se confundir com a morte. Então nós vamos para a definição. Letargia é um estado de inconsciência, onde a pessoa aparentemente está em sono profundo e perde totalmente a capacidade de responder aos estímulos externos. A letargia também pode ser considerada uma psicopatologia, onde o indivíduo apresenta períodos variados de total inconsciência. As funções vitais estão atenuadas de tal forma que parecem estarem suspensas, dando ao corpo uma aparência de morte. Então, isso é a explicação que alguns eventos, né, de pessoas que aparentemente estavam com aspecto de ter uma morte, porém as funções vitais existiam, só que existia uma diminuição, então a respiração se fazia mais lenta, o coração também era lentificado, e pelas dificuldades
vamos dizer, daquelas épocas, né, da medicina, do discernimento científico, era dada como uma morte, mas era uma morte aparente, né? Então, anteriormente, você, para evitar isso, pedia um período, né, de tempo para o sepultamento, né? Para ver se não ocorria, né, da pessoa despertar, né? Mas hoje a tecnologia permite, na maioria das vezes, com segurança, que se avalie a existência de morte. Tanto que o transplante de órgão, os órgãos ainda têm que estar sendo perfundidos, então o coração tem que estar batendo, mas existe uma parada da função cerebral. E isso é constatado através de um eletroencefalograma, através de um ultrassom, através do crânio, para ver se ainda existe circulação sanguínea efetiva naquele local. Então é decretada, vamos dizer, né, constatada a morte cerebral. E a partir daí pode ser feita a doação de órgãos, né? Mas aí é a morte porque, teoricamente, não há mais uma função no cérebro. O cérebro não estaria mais com vitalidade, mas o coração precisa estar irrigando outros órgãos para esses órgãos poderem ser transferidos para outras pessoas. Então, muitas vezes existia essa descrição, né? E a gente vê no céu e inferno de uma pessoa que é enterrada e depois, por causa que ele foi enterrado com uma joia, ele é feita a retirada do sepultamento, a exumação, e a pessoa está de bruço. E ao ser, né, trazer uma mensagem na sociedade espírita, ele descreve ter sido enterrado vivo, né, ter acordado naquele caixão. Então, isso é uma coisa que acontecia antigamente, de uma forma talvez mais comum, apesar de interpretar que era raro, hoje cada vez menos, né? Mas mesmo assim, na última semana foi descrito um atendimento num estado fora do Rio de Janeiro, onde o atendimento inicial dava a pessoa como morta, mas foi um evento grave, eu acho que a pessoa tinha sido ferida por um projetil de arma de fogo, e quando chegou na hora da remoção, teoricamente, do cadáver, viu que ainda tinha sinais vitais, essa pessoa foi conduzida ao hospital, faleceu no hospital. Então, até o questionamento era de quanto tempo essa não assistência poderia ter levado de fato ao óbito. Então a gente vê que ainda é confuso por vezes, né? Mas seria isso, né? Diminuição dos sinais vitais, levando à impressão que a pessoa teria desencarnado. A catalepsia, por outro lado, é uma condição, na grande maioria das vezes, transitória, na qual o paciente apresenta uma incapacidade total para mover membros, a cabeça ou até falar. Em alguns casos, os eventos de catalepsia podem ser confundidos com a morte, pois a respiração também é afetada. Um episódio de catalepsia pode durar desde minutos a alguns dias, porém habitualmente dura de 1 a 10 minutos. Então essas são as definições científicas que a gente vê, e aí a gente vê, né, que quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, né, diz que não pode confundir, que seria só, a gente vai ver só um membro, mas a gente vê que pode comprometer um estado catatônico, compreender tudo, totalmente o corpo, né? E tem alguns eventos na psiquiatria que se chama catatonia, né? Que seria uma catalepsia de todo o corpo. O doente fica rígido, né? Não obedece em ordem, e até quando você vai virar o doente no leito, ele se comporta como um bloco, né? Não há distanciamento, o braço não se afasta, ele mexe em bloco mesmo, né? Você vira o paciente como um todo. Então são estados catatônicos, são doenças psiquiátricas, podem ser induzidas por drogas, só que aqui no Livro dos Espíritos estão falando de eventos naturais, não de eventos induzidos, né? Na explicação de Kardec, ele fala que a letargia seria só de forma natural, que a catalepsia poderia ser induzida por magnetismo. E isso nós já vimos, né,
nas pessoas que vão, que são induzidas, né, por hipnólogos a dizer, né, a paralisar um braço, aí diz, seu braço está duro, feito uma barra de ferro, vamos tentar dobrar, e não consegue, né? Mas também nesses momentos, quem faz a hipnose pode levar a pessoa a um sono profundo, que seria semelhante à letargia, né? Geralmente a gente vê em eventos, né, de televisão, essas coisas, você vai dormir, a pessoa dorme, não é desperta, depois enrijece o braço. Então, a gente vai vendo que existe uma possibilidade pelo magnetismo de induzir essas situações. Então, eu trouxe essas duas definições e nós vamos para a última parte do livro, dessas perguntas, seria após a 224, comentários de Kardec, mas eu acho que para a gente refrescar, ver algumas diferenças, sempre lembrando que Kardec, o livro foi editado em 1856, alguns conhecimentos científicos foram posteriores, e Kardec sempre diz, o que vier depois que a ciência comprovar, fique com a ciência. Então não é nenhuma, é só para nós notarmos que existe uma diferença. Então Kardec diz, a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicável. Diferente uma da outra, em que na letargia a suspensão das forças vitais é gerais e dá ao corpo toda a aparência da morte. A catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia pode ser induzida. Então aqui a gente já vê algumas diferenças de informação, porém a gente tem que notar que são mais 150 anos de pesquisa, então tem uma diferença. Então até o próprio Dr. Bezerra de Menezes, no livro Devassando o Invisível, da Dona Ivone, ele fala isso, né? Como que ele considera que Lázaro teria uma catalepsia aguda. E então ele tem, todo o corpo é atingido, né? Não é só uma parte. O que leva as pessoas a acreditarem que ele estava morto. Então nós vamos para a primeira pergunta. Os letárgicos e os cataléticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo, é pelos olhos e pelos ouvidos que tem essa percepção, e os espíritos respondem, não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Então, na realidade, nesses eventos, né, não há um desligamento do espírito do corpo. Então, o espírito, apesar da parte, né, física, material, vamos dizer, estar desligada, tendo essa perda de sensibilidade descrita, né, o espírito é que vai permanecendo na sua consciência, né, ele vai ouvir e vai ver, mas não pode se comunicar, porque ele depende da parte material. E aí Kardec pergunta, por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. O corpo está paralisado. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo não funciona, e no entanto o espírito se mostra ativo. Então isso é um conceito também que contrapõe os materialistas. Então a gente tem que pensar hoje com a evolução nas pesquisas do evento de quase morte, né? Onde as pessoas têm eventos médicos agudos, onde inicialmente tem uma aparência que a pessoa vai ter o desencarne, mas isso é revertido por medidas médicas, né? E a pessoa às vezes volta relatando alguns eventos. Então, algumas semanas eu vi um caso, estava revendo, eu já conhecia, mas revendo um caso curioso, que é a descrição de um paciente que tem uma parada cardiorrespiratória
e é socorrido e submetido a uma ressuscitação cardiovascular. Né? Ele é submetido a essa ressuscitação, é uma ressuscitação prolongada e com sucesso. Esse paciente é internado numa UTI e depois ele tem alta para o quarto. Quando ele está no quarto, ele é atendido por uma enfermeira que participou do quadro de ressuscitação. Essa ressuscitação, aparentemente, pela descrição, tinha começado fora do hospital, o paciente tinha sido levado ao hospital. E ele tem um diálogo com essa moça, né, com essa enfermeira. Ele pergunta a ela sobre a dentadura, que na hora que tinham sido feitas as manobras, ele tinha sido entubado para fazer a ventilação mecânica, tinham retirado a dentadura, tinha sido ela que retirou, e ele descreve que ela retirou a dentadura e botou num carrinho, que era um carrinho de parada, que é um carrinho que você usa na hora do atendimento, onde tem os medicamentos, onde tem tudo que é necessário para tentar a ressuscitação. E ele descreve que ela botou a dentadura dele naquele carrinho, né? E ele descreve os eventos que aconteceu, que a equipe médica depois foi um tempo prolongado de tentativa, algumas pessoas queriam parar, e ele disse que de fora do corpo ele pedia para não parar. Então, quer dizer, a gente vê a consciência do espírito nesse momento, e ele diz que estava vendo de cima do teto da sala todo o evento. Quer dizer, então havia, né, consciência do espírito ativa sem resposta no corpo. Então isso é muito comum, uma descrição que às vezes se repete nos eventos de quase morte, né? Quer dizer, então mostra que o espírito ali estava ativo, estava ainda ligado ao corpo, não havia sido totalmente desligado, senão a gente sabe tinha tido desencarne e não há derrogação das leis naturais, das leis de Deus, né? Nem Jesus fez isso em nenhum dos eventos que eu já comentei anteriormente. Então, isso é descrito mostrando que existe, né, alguma coisa além da parte material, né? Que ele fala, o corpo não funciona, mas o espírito está ativo. E esses quadros são estudados, tem um grupo de Juiz de Fora, o NUTES, que tem uma pesquisa extensa sobre eventos de quase morte, descrevendo vários casos, e isso é descrito no mundo. Esse quadro que eu falei anteriormente não é descrito no Brasil, então a gente vê a atividade do espírito. E essas descrições são várias, né? Então o espírito vendo ali esse evento e descrevendo, né? Ele não só descreve a moça, como descreve outras pessoas que participaram, né? E a gente vê assim também eventos, né? Vamos dizer, um paciente que vai fazer uma cirurgia, feita uma anestesia geral, onde teoricamente o paciente deveria estar totalmente desligado, né, sedado, a consciência funcionando menos, né, sem dor, ele faz a cirurgia toda sem nenhum problema e ao acordar, vamos dizer, ao ser despertado após a anestesia, ele descreve com claridade sobre assuntos que foram conversados pela equipe médica. E aí, como sempre médicos, né, de mais parte materialista, de não, ele não estava sedado profundamente, né, não é possível, mas a gente tem que levar assim, em consideração que esse seria um estado letárgico induzido por medicamento, mas que o espírito continua ali ativo e quem está ouvindo é o espírito. A matéria está anestesiado, mas o espírito está ativo, né? O cérebro está com menos função por causa dos medicamentos, mas o espírito continua ativo. E descrevem diálogos, e eu sou médico, já constatei isso, não é anedotário, né? De descrição de claramente do que está acontecendo, né? Então, mostrando que o espírito está ali e provavelmente está sendo usado, o espírito que está ouvindo. Então, isso pode acontecer. Kardec continua na pergunta 223,
onde ele pergunta: na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe toda a aparência de morte, e depois voltar a habitá-lo? Então, a gente já, pelo que eu tenho conversado, que todos nós sabemos, a resposta vai ser que não, né? Não pode haver esse desligamento total, né? Pode haver um esgarçamento, um distanciamento, feito o Dr. Bezerra de Menezes descreve, né? Onde, por exemplo, no evento de Lázaro, né, que provavelmente havia uma intenção forte do desligamento, e essa ligação espírito-matéria era muito tênue, já com muito pouco fluido vital. Mas Jesus traz, né, revigora magneticamente isso, e Lázaro religa com potência, e isso pode acontecer, nós vamos ver na pergunta seguinte. Então, na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e depois habitá-lo, voltar a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto as funções continuam a executar. Então, existe uma atenuação das funções, mas elas têm que estar presentes. Se acabar essas funções, é o desencarne, né? Não há como voltar. Sua vitalidade se encontra em um estado latente, como a crisálida, porém não aniquilada. E aí, durante esse estudo, eu estava pensando também na hibernação, né? Os ursos no inverno vão hibernar, e a gente sabe que ele precisa consumir a menor quantidade possível, né, de caloria. Então, a hibernação é isso, né? Ele diminui toda a atividade. Então, ele fica dormindo, a frequência cardíaca diminui, tudo é modelado para ver menos consumo calórico, porque ele sabe que vai ficar um tempo ali sem conseguir alimentação, sem conseguir calorias para manter o corpo. Então, ele entra num estado, né, de diminuição total metabólica, né? Sonolento, mas é como a crisálida também, ele não está morto, ele só diminuiu o nível de vitalidade dele, né? Então a natureza já faz isso de forma sábia para preservar a espécie. E aí os espíritos continuam. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao envoltório. Desde que um homem aparente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Então, esses são os exemplos, né, que a gente tem no Novo Testamento, né? Então Lázaro, né, apesar da impressão de exalar cheiro ruim, não havia um desprendimento completo, né? Senão Jesus não ia derrogar as leis de Deus, não poderia voltar à vida. Assim como a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, né, onde eles estavam sonolentos, e a todo momento Jesus fala: não, está morta, né? E em Lázaro ele ainda faz uma caminhada, ele volta, porque ele sabia, né? Ele antevia tudo, ele era ciente de tudo. E aí a última pergunta é a pergunta 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, pode reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? E os espíritos respondem: sem dúvida, e todos os dias tende a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter um funcionamento dos órgãos. Então a gente vê que nesses eventos o que aconteceu foi isso. Através do magnetismo de Jesus, ele restitui, né, ao corpo uma quantidade de fluido vital que ajuda, né, que é fundamental para manter o funcionamento dos órgãos. Então, em nenhum desses casos houve um desligamento total do espírito e da matéria, né? E é o que a gente vê, né? É o que a gente
para pacientes, né, são submetidos, né, ao passe. O passe é uma transferência, né, de fluido, né, e a gente vê a melhora dos pacientes que estão com doença, que se restabelecem. Então, isso a gente, como fala aqui Kardec, nós vemos a todos os instantes. Então, gente, hoje é um estudo curto, né, um tema que, como o professor Dr. Bezerra de Menezes diz, né, a ciência não deu muita atenção, então nós não temos muitas informações científicas, mas vem trazendo, né? Eu acho que uma das maiores experiências vai ser na experiência de quase morte, que vai trazer essa noção, essas descrições que a pessoa traz no restabelecimento, como esse caso que eu relatei, com os muitos outros que a ciência tem nos trazido. Então, agradecer a todos, né? Agradecer ao Pai a possibilidade de estarmos aqui reunidos, a nossa mentoria espiritual que permite que mantenhamos, né, esse estudo de forma ativa, trazendo conhecimento, né, trazendo o conforto de saber que nesse momento, ao estarmos reunidos em nome do Pai, né, Jesus, através de seus emissários, está presente, nos conduzindo, nos intuindo, nos iluminando. Então, agradecendo toda essa possibilidade que a doutrina espírita nos traz de novos conhecimentos, de entendimentos sobre a proposta, né, de progresso, a proposta evolutiva que nos é dada a cada reencarnação. Então, boa noite a todos, um abraço e até a próxima reunião.